Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, nesta noite abençoada de terça-feira. Eu quero convidá-los a fazer a prece de abertura, que todos possam cerrar os seus olhos, prestar atenção à respiração, e que nessa respiração consciente que possamos perceber, ao inspirar, perceber e sentir uma gama de bênção, de luz, entrando, invadindo o nosso corpo. E ao expirar, que cada um possa sentir um alívio, a possibilidade, a oportunidade da cura. E assim, que cada um possa se tranquilizar, acalmar seus pensamentos, encher os seus corações de esperança, de otimismo, de boa vontade, e que Jesus possa ser um milagre em nossas vidas. Que Ele possa se fazer presente, cada dia mais presente, e que possamos ser de maneira leve, tranquila, feliz, instrumento desta obra maravilhosa que é a Seara de Jesus. Convido a todos para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos a realizar todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Nossa leitura de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O item 10 que traz pra gente Instruções dos Espíritos, e cujo título, Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e o céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto, que guia o homem na vida e o conduz à terra prometida. Essa luz brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós sois os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que aspergem. Esse perfume que está ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando como regra.
porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo, com um guia para o homem, não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as aplicações da caridade. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. A vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas nos levará a fazer bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade de fazer o bem. Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu que pudesseis aproveitar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinos de Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. Qualquer culto a que pertence. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Paulo, nessa passagem aqui de Instruções dos Espíritos, ele nos convida à aplicação da caridade, que é uma máxima, que é o início e o objetivo para tudo, para todo o propósito e para todo o planejamento que fizemos e que fazemos. Ele traz expressões de comparação quando ele nos diz que esta divisa é uma luz celeste, é uma coluna luminosa que nos guia. Ele faz uma referência aqui aos hebreus que vagavam por décadas pelo deserto, para atravessar, após passar pelo Rio Jordão, e ao chegarem à Terra Prometida, o paraíso, que também é conhecido como Canaã, um lugar de origem desse povo. E essa Terra Prometida é o nosso lugar de origem também. Nós, por muitos momentos, assim como os hebreus, nós temos que sair de um lugar e migrar para outro. Nós tivemos que nos planejar para estarmos aqui, nesta experiência terrestre. Mas nós temos a luz celeste, nós temos a garantia, essa luz que é a esperança de que teremos força, teremos orientações e que retornaremos para casa, para a nossa terra de origem, melhorados, aprimorados, evoluídos, melhores pessoas, melhores espíritos, praticando a máxima de Jesus e buscando a cristandade. Paulo nos traz um ensinamento quando ele compara a caridade à luz dos eleitos. Os eleitos que somos todos nós, que temos esta centelha divina, que aliás a nossa origem é a origem do Criador.
E aí ele traz para a gente esse ensinamento, quando nos compara, quando nos coloca como pessoas que foram eleitas. E eleitas para quê? Para que nós fomos escolhidos, afinal de contas? Afinal de contas, nós somos essas pessoas tão especiais para quê? Para a prática da caridade. Jesus confia e nos deixou como legado em função dessa confiança prática da caridade. Paulo também, quando ele menciona de que nós seremos reconhecidos pelo perfume que emanamos, seremos reconhecidos pelas nossas ações, nós seremos reconhecidos pelas boas energias, pelas boas sementes que semeamos. Ali vai um bom cristão. Passa por nós um bom cristão. Aquele que fez a prática da caridade no seu dia a dia, na sua rotina. Lembrando que a caridade, ela tem várias nuances e várias vertentes. Quando a gente fala de caridade, automaticamente a gente se remete à questão material. Às vezes, demais vale aquilo que não é material e não é físico. Porque materialmente falando, quando alguém bate lá no nosso portão e pede um biscoito, um pacote de feijão, normalmente a gente dá quando tem. E é fácil entregar isso de prontidão quando está ali a nossa mão. Agora é difícil quando o universo nos coloca numa situação pedindo a prática da nossa caridade e não é material, não é o alimento, não é a roupa, mas é o ombro amigo, é o olhar não julgador, é o olhar não preconceituoso que acolhe e que faz feliz ao outro. É a palavra de conforto, é a palavra de otimismo, é a palavra que traz para o irmão que tanto fraqueja em sua fé a força. E que é tão importante. E eu não precisei tirar um centavo do bolso. Mas essa é a caridade que a gente mais reluta. Essa é a caridade que nos parece mais dispendiosa. Porque é aquela que a gente tem mais dificuldade de fazer, de colocar em prática. Então, quando Paulo ele traz para a gente, nós seremos reconhecidos por esse perfume da caridade, porque esse perfume ele é muito agradável. Ele se espalha de uma maneira fabulosa. Ele está falando das nossas boas ações que vão aparecer. E não precisa se fazer propaganda delas. Porque esse reconhecimento, ele é importante quando ele é feito pelo universo. Porque como um bom perfume, ele jamais, a caridade jamais ficará imperceptível. Mesmo que sem alarde, mesmo que sem selfies, mesmo que sem reels, TikTok, mesmo que a gente tenha todas as possibilidades de propagar. E como é luz, ela emana por todos os lados e ela emana na direção de todos que se propõem a enxergá-la e a recebê-la. Isso acontece sempre quando elevamos o nosso pensamento a Jesus, quando nos mantemos numa sintonia agradável aos olhos de Deus, essa sintonia que é garantida pelos bons pensamentos sempre. E por uma postura de boa vontade. Porque está aí uma coisa que nos atrasa ao amadurecimento espiritual, é a má vontade no nosso dia a dia, nas nossas ações e na prática da caridade. Então, elevar o nosso nível de pensamento, gerenciar as energias que temos produzido, isso nos garante dias melhores e nos garante espalhar por aí o perfume da caridade.
Porque ter bons pensamentos também é um ato caridoso. Fazer caridade transforma a energia de qualquer um. E essa energia transformada, ela será percebida e será reconhecida sempre como algo benéfico, como algo de uma positividade fantástica. Que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz, que seja o nosso mestre sempre nos orientando no caminho a seguir. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.